Olá, o Personalidades de hoje traz uma pessoa muito especial. Eu vou ensinar umas coisinhas para ele depois, sabe? Ele é professor, mestre de Jiu-Jitsu. É o Cristiano França, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Tu és daqui de Araranguá? Não, eu sou de São Paulo, faz 10 anos que eu tô aqui em Araranguá. Agora o mês que vem completando 10 anos. Vamos até fazer um churrasco aí pra comemorar. Ah, é? Tô nessa. E agora tô aí, né? Mas o que te fez cair aqui em Araranguá? Então, tinha um amigo meu que tava dando aula de jiu-jitsu em Torres, né? E ele começou a vir aqui pra Araranguá pra abrir porque não tinha jiu-jitsu, né? Teve, mas parou, aí tava sem jiu-jitsu. Aí ele começou a dar aula e como ele não podia ficar em Torres e Araranguá, ele me ligou. Ele falou, Cris, tem uma academia de jiu-jitsu aqui em Araranguá, eu também já dava aula lá em São Paulo. E você não quer vir aqui tocar? E como eu queria mudar da cidade grande, muito trânsito, violência, não estava mais a fim de morar em São Paulo, curto a natureza, surfar, praia. Vim e toquei, comecei a tocar e deu certo. Tô aqui há 10 anos, já casei. Casou com a menina daqui? Daqui mesmo. Ah, é? Ah, agora não tem mais escapatória. Não. Aí tô aí, já formei 3 faixas pretas. Tem bastante graduado e tem a turma também iniciante. Eu fiquei em dúvida se eu te apresentava como professor ou como mestre. Existe diferença entre professor e mestre? O tempo, né? Depende do tempo. Como eu já tenho pretas formados, os alunos dos meus pretas já me chamam de mestre por eles terem um professor já, né? Mas meus alunos, a maioria me chama de professor. Se o teu aluno é professor, tu é mestre. Então... Nesse caso é. E mais alguém da família curte jiu-jitsu? Então, tem o meu cunhado. O meu cunhado é faixa preta lá de São Paulo, casado com a minha irmã. E às vezes ele tá vindo aí daqui uns 20 dias também, pra passar coisa nova, fortalecer. Foi ele que te influenciou, não? Não. Na verdade eu já treinava, aí quando minha irmã conheceu ele também já treinava, isso há mais de 10 anos, né? E como é que começou, assim, o jiu-jitsu na tua vida? Bom, eu tinha 16 anos, né? Tava no colégio, aí eu fazia capoeira na época, sempre gostei, né, de arte marcial. E aí tinha dois alunos lá da classe, né, 2 amigos meus que faziam jiu-jitsu, praticavam jiu-jitsu. E aí eles me levaram para conhecer. Aí a hora que eu conheci eu já me apaixonei e nunca mais parei. Faz 18 anos já que eu tô aí treinando. Vamos falar um pouco da história do jiu-jitsu, assim. O jiu-jitsu é uma arte japonesa, chinesa, da Mongólia, da Índia? Dizem, né, que nasceu na Índia há 2000 anos antes de Cristo. Pelos monges budistas. Como eles não tinham armas, a religião não permite armas para se defender, e eles eram muito assaltados entre uma aldeia e outra, eles desenvolveram essa arte marcial, né, que chama jiu-jitsu, que é nada mais do que a defesa pessoal com alavancas, estrangulamentos, né? O jiu-jitsu não tem soco, não tem chute como a gente vê no MMA. O MMA é uma coisa, o jiu-jitsu é outra. O jiu-jitsu é a base de técnica, de alavanca, estrangulamento, é uma arte marcial tanto de defesa pessoal e como é um esporte também, né? Na realidade, é parte de alguns atletas de MMA que podem saber essa... Em 92, quando nasceu o UFC, o Royce Gracie entrou só com o jiu-jitsu, né? Então era uma disputa para ver qual arte marcial era melhor. Aí ele lutou com kickboxer, capoeira, boxe, todas as artes marciais, e ele sempre ganhava. Aí isso também me influenciou bastante, que eu assistia as fitas, né? Na época era fita, meus amigos me mostravam, falavam, olha, esse aí é o Royce Gracie, eu olhava e ficava, nossa, o cara consegue, ele era magro, 80 quilos, meu peso, ganhava de gigantes, né? E ele é filho de qual Gracie? Ele é filho do Hélio Gracie. Do Hélio. Que na realidade essa história quando veio pro Brasil, tu sabe essa história de quando veio pro Brasil? Então, ele veio pro Brasil através de um japonês, né? Chamado Mitsui Maeda. Ele desceu em Belém do Pará, onde era a família Gracie, né? E como ele tinha relação política com o Gastão Gracie, que era irmão, fazia parte lá de Belém, ele começou, em forma de gratidão, que o Gastão Gracie tinha ajudado esse japonês, ele começou a ensinar os filhos dele. Aí ensinou o Carlos Gracie, aí depois o Carlos Gracie começou a passar por irmãos, aí eles foram para o Rio de Janeiro e abriram a primeira academia mesmo de jiu-jitsu Gracie, que é o jiu-jitsu brasileiro hoje em dia, né? Que através do Hélio Gracie foi adaptado e modificado através de não usar tanta força, né? Usar mais as alavancas. E no Brasil foi que ele desenvolveu bastante como esporte e como arte marcial também. Eu li uma vez que o Hélio Gracie tinha falado, eu não sei se é verdade ou não, que o jiu-jitsu brasileiro, que o jiu-jitsu mesmo só existia no Brasil e que ele que tinha
feito a forma como hoje é lutado que ele que tinha desenvolvido. Existe essa briga? Ele desenvolveu bastante, mas aí quando começou a ser uma febre o jiu-jitsu, ele não para de evoluir. O jiu-jitsu hoje é bem mais evoluído do que o jiu-jitsu de 10 anos atrás. Então, no que, por exemplo? Em tudo, em técnica, em preparação. Hoje em dia o pessoal é mais profissional mesmo, se prepara tem tudo, equipe médica, coisa que não tinha no passado, né? Naquela época, nutricionista. Tudo. Tu chegou a participar de competição? Participei, lá em São Paulo participava mais, né, de competição. A última que eu participei foi em 2010, Campeonato Brasileiro. Fui vice-campeão na Master, né? Fazia tempo, dei sorte lá, fazia tempo que eu não Dei sorte, é ótimo. E agora esse ano aí, vamos ver se eu consigo voltar a pegar mais firme nos treinos para poder lutar em junho já. Mês que vem vai ter a segunda etapa do Contagem. Junho agora? Em Tubarão. E aí vamos ver se meus alunos, a galera tá indo mais nos campeonatos agora, estão gostando. Porque nem todo mundo vem para treinar para ir ser campeão de campeonato. Tem a maioria, né? 80% dos meus alunos dentista, pessoas comuns que vêm para fazer uma arte marcial, para perder peso. Para condicionamento físico também. Na verdade, quando eles vêm para cá, eu falo, eles vêm para perder peso, mas depois se apaixonam pela arte marcial e é comum chegar alguém aqui com um propósito bem diferente da filosofia, que é assim, eu quero lá aprender, que eu quero bater em todo mundo, que vem valentão e chega aqui e descobre assim, poxa, não é nada disso e entende o propósito? Não sei, pode ser que já não me falaram, não chegaram a me falar, mas pode ser que tenham vindo e depois a gente vai passando a doutrina mesmo da arte marcial, de fazer o bem, não sair aí na rua brigando, porque se eu souber também ele não vai mais treinar aqui, porque... Existe isso, assim, existe uma tradição a ser seguida que quem treina jiu-jitsu leva o nome do jiu-jitsu junto. Não pode fazer arruaça, né? O lutador é um cara que dorme cedo, acorda cedo, tá sempre praticando esporte. Essa é a filosofia, né? Tu gosta de competir? Então, eu gostava mais. Como agora eu passei a mais a ensinar, a ensinar os alunos, porque quando eu cheguei aqui só tinha faixa branca, então não tinha como treinar, né? Hoje, como meus alunos estão faixa preta, tem bastante graduado, marrom, então hoje eu estou conseguindo treinar melhor. Então pode ser que agora eu me empolgue e volte, assim, né? Porque existe uma diferença bem grande, assim, tu treinar por treinar e treinar para competir, né? Como é que foi a tua primeira competição? Putz, a primeira competição eu tinha 6 meses de jiu-jitsu. E aí foi um campeonato lá no Clube de Regatas Tietê, em São Paulo, e eu consegui ganhar. Eu dei 2 lutas na época, eu finalizei uma, a outra eu ganhei por pontos. Na época meu pai ainda era vivo, ele estava lá, tirou as fotos, foi um negócio que legal. Muito bom. Mas tu já chegou a perder, assim? Já também, já. Depois do segundo campeonato eu já perdi, depois do segundo, terceiro, várias competições de segundo, terceiro, chegando às vezes a medalha, só entrar e já perder e sair louco, não, amanhã eu preciso treinar mais. É bom, quando a gente perde é bom porque você quer treinar de novo, você quer treinar mais para poder chegar melhor, né? Eu não sei, eu penso que eu teria uma agonia muito grande não dar um soco na pessoa, sabe? Ficar ali. O negócio é controlar a adrenalina. É competição, né? É um esporte. Tem que estar lá preparado. Existe alguma parte do jiu-jitsu ou alguma ramificação que usa arma, não? Então, o jiu-jitsu agora, esse jiu-jitsu brasileiro, ele não usa arma nenhuma, né? Já é mais a parte do aikido. O aikido já é uma arte marcial que é como se fosse o jiu-jitsu em pé. Que aí usa armas, tudo. Mas o jiu-jitsu não. O jiu-jitsu hoje ele é mais um esporte e uma excelente defesa pessoal, né? Tu chegasse a lutar já com teu cunhado, não? Já treinei com ele também, casca grossa. É muito bom pegar um cunhado assim, hein? Ele é casca grossa pra caramba também. Quais são as graduações que existem na... Então, começa na branca e dentro das faixas tem os graus, né? Que a gente chama de Dan. Cada 4 graus muda de faixa. Mas existe um tempo limite? Existe um tempo mínimo em cada faixa. Eu aqui na minha academia, branca chega de 1 ano e meio a 2 anos, aí ele pula pra azul. Da azul, 2 anos e meio, 3 anos, aí vai pra roxa. Aí quando chega na roxa, mais ou menos esse mesmo tempo. Na marrom, uns 2 anos até chegar na preta. São 5? Dá mais ou menos para até chegar na preta 9 anos, por aí. Mas são 5 faixas. São. Tá. Mas assim, é pela absorção do conhecimento ou pelo tempo mesmo? Eu tô aqui há 2 anos, eu posso estar aqui há 1 ano e meio e não conseguir superar? Aí cada semestre você tem que ter um mínimo de 50 treinos. Entendi. E aí, fora isso, tem a avaliação da sua evolução. A evolução é pessoal.
É pessoal mesmo, cada um evolui o tempo que for preciso, né? Então uns demoram um pouco mais, outros não, outros já chegam mais rápido. Uhum. Aqui na tua academia, o que tu sugere assim, para os teus atletas? Que eles venham treinar quantas vezes por semana? Todo dia, né? Todo dia. É de segunda a sábado que tem aula. Ah, é? Eles têm que estar aqui todo dia, senão eles sabem que eu fico bravo. Mas a maioria vem 3, 4 vezes. Uhum. Mas eles gostam. E a tua esposa também pratica? Minha esposa praticou, agora está um tempo afastada, está querendo voltar, ela operou a apêndice, então tem que ficar um tempo afastada. Vocês têm filhos já, não? Não, ainda não. Mas era legal ver um pico-ruxo assim. Nasceu, aliás, tem idade mínima? Então, aqui na minha academia eu procuro dar aula para 13 anos para cima, mas em outras academias tem gente que pega mais criança. Eu não pego muito criança ainda, porque o jiu-jitsu, aí eu falo, vai fazer um karatê primeiro, porque o jiu-jitsu, como é uma arte marcial de chaves e alavancas e estrangulamentos, eu acho até meio perigoso. Mas 13 anos para cima eu já tenho mais consciência, então eu já começo a passar melhor. Mas tem gente que dá aula para criança, mas aí já não é uma aula só de jiu-jitsu, é mais uma recreação. Eu não passo recreação, eu passo só arte marcial mesmo do jiu-jitsu. Vai direto no que interessa. E o que significa jiu-jitsu? Arte suave em japonês. Pois é. Significa arte suave. Não é tão suave na hora do treino, né? Mas é suave. E por que suave? É por não ter golpe de impacto, não assim? ter. Se eu, por exemplo, for brigar com alguém na rua, eu não vou usar chute nem soco no meu adversário. Eu posso dar só um estrangulamento, ele vai desmaiar, eu vou embora e ele nunca mais vai me ver. Então pode ser que seja isso, que ele não vai sair tão machucado. A não ser que eu possa quebrar o braço dele e tudo, mas aí vai depender da situação, né? Na realidade, quando vamos imaginar aqui uma cena hipotética. Tu te depara com alguém que, sei lá, quer brigar na rua. E o cara vem com soco, com chute, tu se defende até conseguir prender ele? Eu vou me defender do soco e do chute dele, vou encurtar a distância, levar pro chão e aí tá no meu oceano ali, né? Ali eu domino. Uma vez eu li que o jiu-jitsu, claro, aí como é uma arte milenar, daí tem milhões de histórias, né? Que era uma arte praticada pelos samurais e tal. Ela foi pro Japão, né? Depois da Índia ela foi pro Japão. Aí ela se tornou luta dos samurais. Porque eles usavam armadura e não tinha, se perdesse a arma, né? Eles conseguiam. Na luta corpo a corpo, o jiu-jitsu sobressai. Né? Existem, assim, golpes específicos que são treinados, tipo o judô, repete, os golpes que a gente mais usa são a armlock, que é uma chave no braço, né? E os estrangulamentos shime, que é com a própria lapela do kimono, a gente passa os estrangulamentos, são os mais usados. Assim, armlock, shime, americana, tudo chave nas articulações, né? Que depois eu vou dar uma aula pra ele e vou ensinar umas coisas, umas técnicas novas e tal. Se tu acha que eu vim aqui entrevistar um mestre de jiu-jitsu e não vou lutar, imagina, espera pro segundo bloco. E como é que é assim, tem um aquecimento, quem busca o condicionamento físico, tem um aquecimento, tem esses exercícios tipo abdominal e flexão, sei lá. Então, tem uma parte do aquecimento que a gente não é nunca igual, né? Tem a corridinha, aí tem exercícios de solos, que é mais baseado na maneira como a gente luta, né? Saída de quadril, rastejante. Tem abdominal, tem flexão, tem 2-a-2, a gente pula dentro do cadeado, que a gente chama, né? Pula dentro da guarda e fica fazendo posições. Repetindo o mesmo movimento. E vai mudando, né? Nunca igual. Todo dia a gente faz uma coisa diferente. Aí tem a parte física, depois tem a parte que a gente dá uma alongadinha, tem a parte técnica, onde eu mostro a técnica, e depois tem a luta, o rola, né, que a gente chama. Eu acho que o mais legal mesmo de quem pratica artes marciais é que todo dia tu aprende uma coisa nova, né? Não desmerecendo assim musculação ou ginástica e tal, mas essas outras atividades tu vai lá e é repetitivo, ele não te empolga, não há uma autocompetição inclusive, né? E a arte marcial não, todo dia que tu chega ali tu sai com uma coisa diferente. E principalmente o jiu-jitsu, que é a hora da luta, é a hora verdadeira, ali todo mundo faz força de verdade, todo mundo quer... De verdade? De verdade mesmo, todo mundo quer fazer o que aprendeu. O jiu-jitsu é a única arte marcial que você pode dar 100% da tua capacidade no treino, porque ninguém vai se machucar, né? Pode acontecer, mas não... Já aconteceu tu como professor de um aluno machucar o outro, claro, sem querer? Não, acontece, já aconteceu de aluno quebrar o braço, de aluno dormir, apagar, quando dá estrangulamento, não bate, o cara acaba apagando. Mas eu nunca me machuquei seriamente, nunca usei gesso.
Até hoje. Até hoje, né? Até hoje. Calma, tu vai ver. Eu tava vendo aqui o que eu tinha pensado em perguntar e tal. Na realidade, sobre a história da academia, então, faz 10 anos este ano vai fazer. Mas tu já veio com essa academia? Então, quando eu vim pra cá, eu não era de outra equipe, né? Era da equipe Lotus, que era a que eu fui graduado pelo meu professor lá em São Paulo. Mas aí, com o passar do tempo, não deu mais certo, né, a equipe, e eu acabei saindo, eles continuam, mas eu acabei saindo e comecei nessa... Foi tu que criou essa equipe? Essa Fusion não fui eu que criei, a Fusion já existia lá em São Paulo também, que era do meu cunhado, junto com alguns outros professores que já tinham saído das suas equipes e montado a Fusion, por isso chama Fusion, fusão com outros professores, né? É uma arte que alguém assim que é mais mirradinho, magrinho e fraquinho pode exercitar? Pode, eu tenho aluno de 60 quilos até 140. Porque é interessante, eu não sei se é por causa do treinamento, mas a gente acaba vendo assim que quem faz sempre tem uma musculatura grande, assim e tal, acaba ficando não forte. Todos, nem todos, mas o jiu-jitsu dá essa musculatura, né? Conforme você for treinando, seu corpo vai adaptando e você vai ganhando, vai perdendo gordura, vai ganhando músculo, naturalmente. E mulher? Tem umas mulheres que ficam bem fortinhas também, ganham um tronco, ganham um ombro, ficam fortes. Mas elas conseguem chegar a um nível de técnica como os homens conseguem? Não? Então, hoje em dia tem profissional aí, bastante mulheres profissional que treinam de igual para igual com homens, sim. Claro que não vai pôr a mesma força quando você está lutando com uma mulher, porque não tem como, né? Mas tecnicamente dá pra lutar, dá pra fazer o rola e aprender, evoluir. Mas não era uma arte que admitia mulheres, é? Porque como o jiu-jitsu é muito contato, muito corpo a corpo, é difícil ter muitas mulheres treinando, porque a maioria são homens. Aí tinha que ter uma classe separada. Eu já tentei fazer, mas não deu certo, né? Faltavam demais, aí eu acabei desistindo. Eu me lembro em 1852, que é no começo, nos primórdios assim, do UFC e tal, que eu curtia muito, assistia muito, morava em Florianópolis, curtia muito. E tinha uma sobrinha, neta, sei lá o que, uma Grace da vida, que queria lutar. Eu me lembro dessa história. E que o avô, acho que era a neta, que o avô disse pra ela que não aceitava que uma mulher Grace lutasse e tal. Então houve uma mudança, assim, na realidade, de admitir mulheres. Na época do Hélio Gracie, ele não admitia mulheres treinando, né? E a Kira Gracie foi a que se sobressaiu, assim, pôs na cabeça dela que ela ia ser lutadora. Até o avô dela, depois quando viu ela, falou: pô, você é muito bonitinha pra treinar jiu-jitsu, né? E ela, campeã mundial, ela ainda não chegou a fazer um vale tudo, um MMA, né, hoje em dia. Mas eu acho que ela vai fazer, ela tá treinando pra isso também, pra entrar no MMA. Mas no jiu-jitsu ela é campeã mundial, treina bastante. Pois é, e aí tem muita gente que confunde, né, o MMA com o próprio jiu-jitsu, que é parte dessa que na verdade quando nasceu o Vale Tudo, chamava Vale Tudo na minha época, em 95 eu ia no ginásio do Ibirapuera, eu ia assistir os grandes lutadores da época, que é o Jorge Patino Macaco, tudo, Godoy, os caras faziam, não era MMA, era Vale Tudo, eles não usavam luvas, não tinha proteção, e era arte marcial, era o jiu-jitsu contra as outras artes. Aí foi evoluindo, hoje se chama MMA. Tu lembra dos campeonatos que aconteciam nos Estados Unidos e no Japão e tal, dos lutadores dessa época? Eu lembro de alguns. Tipo Tank Abbott, Frey. Don Fry, Tank Abbott. Era muito legal. Época que o Vitor ganhou também. Nossa, ele lutava muito. Foi bem nesse começo aí que deu a explosão ali do jiu-jitsu, né? Eu me lembro que todo sábado a gente ficava pregado na TV vendo. E faz parte, quer dizer, se alguém está em casa, assim, eu queria aprender porque eu queria competir. Tem como ir para um Vale Tudo, para um MMA, sem ter essa parte, sem conhecer chão, sem ter a parte de jiu-jitsu? Ou fica faltando realmente? Não, o jiu-jitsu tem que ter, é primordial, tem que ter para entrar no MMA, o cara tem que saber jiu-jitsu, senão não vai se dar bem, né? Hoje em dia eles treinam todas as artes, são bons em tudo, são bons em pé, são bons no chão, são bons em queda. Para ser um lutador de MMA, o cara tem que ser completo hoje em dia, não como antigamente, que cada um queria ver qual era a melhor arte, né? Hoje não tem mais isso. Hoje o MMA
É um outro esporte, né? Não tem nada a ver com o jiu-jitsu, mas que está crescendo bastante e está divulgando também o jiu-jitsu. Ele é mais completo, na realidade. Ele é tudo, completo, né? Que eu quero dizer que tudo. Usa todas as técnicas, assim. Todas as técnicas. Se tu fosse dizer assim, o jiu-jitsu é mais técnica, é mais força ou é mais paciência? Não, é mais técnica. O jiu-jitsu é o xadrez do corpo humano, né? Você tem que pensar e tem que ter uma estratégia, mas você precisa do seu corpo também, por isso que você tem que se alimentar bem, dormir bem, porque é uma técnica aliada ao seu corpo. Você tem que ter velocidade, você tem que ter alongamento, você tem que ter força dentro da sua categoria, né? Existe a possibilidade, claro, de se machucar, de ter uma torção, enfim, no treino acontecer alguma coisa errada. E aí, eu lembrei da clínica do Dr. Cassiano Moreira, que é aqui em Araranguá. É uma clínica geral, né? Tem o atendimento tradicional da medicina, mas também tem a acupuntura. Já fica a dica para quem é atleta. E o tratamento de acupuntura do Dr. Cassiano Moreira é demais. Eu conheço, já fiz e posso dizer que, além de tudo, também faz tratamento contra a dor, qualquer tipo de dor. E quem é atleta sabe. Aliás, quem é atleta tá sempre com dor. Sempre. No jiu-jitsu também. Todo dia tem dor. A clínica Dr. Cassiano Moreira fica em frente ao Colégio Murialdo. O telefone 35240818. 35240818. Tu já se machucou gravemente? Então, nunca me lesionei, sim, sério, né? Mas já machuquei minha cervical, fiz fisioterapia, melhorei. Já machuquei o braço, o tornozelo, o joelho. É normal, não é normal? Torçãozinha, uma dorzinha. Fica uns meses aí de repouso e depois volta. Mas de por gesso, quebrar, não. Tá, e por que a orelha fica assim, tipo rosquinho de polvilho? A orelha... Dá um time aqui, vira. Olha ali. Ai, eu sempre quis botar uma... Como é que é o nome da tua esposa, Karine? Renata. Renata, é só de mentira, é porque eu sempre quis. Gente, eu pensei que era mole, pensei que era fofo. Não, é o sangue, na verdade, isso aqui que acontece. A orelha raspa no kimono, inflama. Aí o organismo manda o sangue aqui pra desinchar, né? E ela acaba endurecendo e fica... na verdade, eles chamavam de orelha de couve-flor, né? Parece um couve-flor. Fica um pouco assim, mas não é todas que ficam. Eu não sei, eu acho que vocês forçam muito a barra, sabe por quê? Porque daí as gurias ficam pensando assim, ai, que vontade de lá apertar aquela orelha e tal. Não, eu tô achando que rolam... Acontece, o cara que treina todo dia não tem tempo pra descansar, então eu machucava, eu não ia ficar em casa descansando. Eu vinha treinar e ela ia inflamando, não deixava... Mas dói? Hoje não dói mais, quando estoura dói, não dá nem pra dormir direito com a orelha ali, vai falar no telefone e já dói. Mas agora que ela fica dura, ela não estoura mais. E a minha não ficou tão feia, né? Tem uns aí que são bem mais feios. Mas todos ficam, quem luta bastante. Quanto mais treina, mais fica. Não são todos. Algumas estouram e algumas o cara treina a vida inteira e não estoura. Vamos fazer uma mais pesquisa. Molinha, eu acho que a orelha que é mais molinha, ela não estoura. A minha, não sei se era mais dura, ela estourou rápido. A gente vai vir com a equipe. Aliás, o Flavinho, que é o nosso câmera, ele faz jiu-jitsu também. Já apanhou de mim várias vezes, né? Tua orelha é normal, Flavinho? Eu acho que tu não tá treinando tudo que devia, hein? É o lutador modelo, aí ele não pode ter a orelha estourada. Olha, a gente tá num papo muito legal aqui na academia do professor Cristiano França. Depois a gente vai voltar com mais 2 professores que são meus alunos, são meus alunos. Os primeiros faixa preta da minha academia, o Mota e o Alves, desde o começo aí, há 10 anos, estão comigo aí. E aí eu vou poder mostrar como é que a gente submete um homem. Não sai daí.